Parábola geralmente é uma história curta, que pode ser real ou fantasiosa, focada principalmente em trazer uma lição de moral, trazer uma reflexão, uma verdade maior para o leitor ou ouvinte. Dito isso, olá internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago para vocês, a pedido do Gambito lá do Twitter, uma das histórias mais interessantes, reflexivas e simbólicas do surfista prateado, que é Parábola. Antes de começar o vídeo, já senta o dedo no like para fortalecer meu trabalho e se inscreve também para não perder nenhum vídeo. A história começa com uma estrela cruzando os céus. Aos poucos, as pessoas percebem o estranho corpo celeste, até que de repente 2 cientistas em um observatório chegam a uma conclusão. Não, aquilo não era uma estrela, muito menos um meteorito. É uma nave espacial, talvez para uma raça de gigantes. A notícia de que em breve o planeta pode ser visitado por uma raça alienígena rapidamente se espalha, e assim ondas de pânico, medo e violência se intensificam por todos os lados. E mesmo assim, o surfista dorme. Se sentindo rejeitado pela raça humana, o Norrin Red tem sentido que ultimamente seus dias têm sido apenas levados pela dormência e pela apatia. Ele vive preso naquele mundo dos sonhos, tentando escapar da realidade dura e fria. Ele é repreendido por alguns policiais que acreditam que aquela figura moribunda tenha participado dos assaltos locais. Só que antes que algo seja feito a respeito, a tão aguardada nave finalmente pousa. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Essa é a sua glória. Seu nome é Galactus. Poderoso, imponente, do tamanho de uma cidade, a gloriosa figura se dispõe para que todos possam vê-lo. Galactus veio à Terra, como ele mesmo diz, para libertar a raça humana das correntes impostas pela lei do homem. Aquela agora era a Era de Galactus, que a humanidade seja livre para agir em seu nome, sem vergonha, sem medo de repreensão. Prazer é tudo o que há, assim diz Galactus. Longe dali, 2 pessoas ouvem com atenção a mensagem do ser celestial. São eles Colton e Elina Kandel. A Elina era uma moça jovem de feições quase angelicais que emanavam uma pureza e inocência únicas. Ao ver a figura imensa do Galactus aparecendo na TV, ela se questiona se aquele seria mesmo um deus verdadeiro, ou então apenas um alienígena que estava visitando a Terra. Só que o seu irmão, Colton, era um líder religioso, e para piorar, ele estava perdendo fiéis da igreja dele a cada dia que passava. Então, ao ver o Galactus naquele momento, ele acaba tendo a maior das suas ideias. E se ele aproveitasse a vinda de Galactus para expandir a sua igreja e o seu rebanho? E se ele posasse como sendo o arauto de Galactus que convocou o ser esplendoroso para salvar a raça humana? Então prontamente ele faz transmissões ao vivo para o mundo, disseminando ainda mais a palavra do Galactus e permitindo que não só as pessoas se libertassem da moralidade, como também do julgamento. Isso acaba abrindo brecha para que qualquer um que ousasse questionar aquela idolatria cega ao Galactus fosse prontamente silenciada e tratada como herege. Basicamente, o Colton instaurou o fanatismo religioso 2 na raça humana. E então começa a segunda onda de violência desenfreada, dessa vez aprovada pelo Galactus e endossada pelo Kandel. E finalmente chega a hora do surfista prateado agir. Vendo o Colton ali na TV, ele percebe que talvez seja tarde demais. Ele precisa apelar para essa força superior que é o Colton Kandel. Enquanto representantes do governo tentam desesperadamente pedir que o Colton ajude os líderes a impor uma lei marcial e parar com essa insanidade, o Norrin ordena que o Colton pare de mentir sobre o que ele é. Fingir ser um arauto do Galactus é algo que ofende não só a vocação do Kandel, se é que existe mesmo uma, como também insulta a própria raça humana ao disseminar uma filosofia tão vazia e destrutiva quanto a de Galactus. Enquanto o Colton fica imerso na própria arrogância e nem se dá o luxo de ouvir o surfista prateado, a Elina fica disposta a ouvir o que aquela figura misteriosa tem a dizer. Ela e o Norrin começam a discutir sobre a fé cega, sobre aquele tipo de idolatria que machuca e diminui o espírito,
e sobre como a crença que o Galactus prega é vazia. Que tipo de fé sugere que irmão fique contra irmão? Que jovens queimem suas escolas? Que os pobres e menos favorecidos sejam encarcerados a troco de nada? E é então que o surfista se decide. Depois de tanto tempo inerte, rejeitando a raça humana, conhecer a Elina muda o coração dele, e ele acaba decidindo que é hora de o surfista prateado surfar mais uma vez. Ele precisa enfrentar o Galactus se quiser que essa insanidade acabe de uma vez por todas. Mesmo que as chances sejam pequenas, mesmo que a raça humana não acredite nele, não tem vergonha nenhuma em falhar. A vergonha existe apenas em desistir. E assim, o surfista prateado parte rumo ao gigante roxo, perguntando por que Galactus quebrou tão repentinamente o seu voto solene de não destruir a Terra. Galactus argumenta que ele não quebrou seu voto, afinal ele prometeu não destruir a Terra, mas não falou nada sobre fazer a raça humana se destruir. A fome é implacável, e Galactus precisa se alimentar, então o seu grande plano é posar como um deus para que a raça humana se destrua em seu nome. Infelizmente, apenas o Norrin ouviu tais palavras, e no desespero ele tenta apelar para a consciência humana, argumentando com as pessoas sobre a nobreza do espírito, sobre como ele já viu as maravilhas que a raça humana é capaz de realizar sem ter que idolatrar a uma entidade superior, como a chama do espírito humano já reluz por si só. No entanto, para infelicidade de todos, a fé cega, aquela devoção sem questionamento, tomou o lugar da racionalidade. E o surfista prontamente é atacado pelos poucos humanos com quem ele interagiu. No entanto, a interferência humana acaba enfurecendo o Galactus, afinal ele não precisa que ninguém ataque o surfista no seu lugar, ele mesmo é capaz de acabar com a raça do Norrin Red. Porque se seu antigo arauto tiver que morrer para que ele viva, que seja. Atacando a esmo, o Galactus quase acerta o mesmo humano que atirou contra o surfista, que prontamente o salva. "Mas eu acabei de atirar contra você!" exclama ele. "Você atirou em nome do seu deus. Olha só como ele te retribuiu", devolve o surfista. Enquanto o surfista repensa sua estratégia, Elina trava uma batalha um pouco mais delicada. Ela tenta convencer o seu irmão a interferir e impedir que a tragédia se alastre, tentando apelar para a razão, que é justamente o que o Colton quer eliminar. Ela ousa questionar a lógica do seu irmão, perguntando a ele por que o divino deu à raça humana mente se tudo o que eles deveriam fazer é seguir cegamente seus mandamentos. Só que antes que ela pudesse continuar, o Colton manda que a retirem dali, enquanto continua suas orações. Ou pelo menos é o que parece. O Colton é um homem extremamente sedento por poder. E ele precisa do Galactus para manter aquele status que ele tinha acabado de alcançar. E obviamente ele não ia abdicar daquilo tão facilmente, afinal para ele o poder é tudo. E assim a onda de destruição de Galactus continua, enquanto ele persegue o surfista prateado. E o Norrin pensa em uma forma de evitar mais destruição, até pensar em um plano melhor, fugindo momentaneamente e desaparecendo da vista de todos. Enquanto o Galactus busca o surfista de todas as formas, novamente o Colton incentiva as pessoas a louvarem ao Galactus, afinal ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra, ele é a libertação. Enquanto ele se apresenta ao povo, os políticos locais procuram o Colton para responsabilizar ele pelas destruições causadas pelo Galactus, levando os seguidores do Colton a ameaçá-los de morte. Só que isso acaba abrindo também uma brecha para que a Elina possa fazer o que ela tanto desejava, ajudar o surfista. Ela entra no helicóptero dos tais políticos, mas acaba sendo baleada pelos seguidores do seu próprio irmão. Atingida em um ponto vital, perdendo muito sangue, a Elina segue desesperadamente ao encontro do surfista, que continua sua batalha contra Galactus, desejando que ele abandone a Terra e nunca mais volte. A população assiste em choque e terror ao mesmo tempo, enquanto a imensa figura destrói a cidade como se fossem prédios de brinquedo, enquanto o Norrin tenta apelar para o Galactus sobre os motivos pelos quais ele está tentando destruir a raça humana. O Galactus questiona: Deus não é poder? Deus não é força? Se eu nunca vi uma deidade, como posso afirmar que eu não sou uma? Enquanto o surfista responde que, obviamente, a verdadeira divindade é o amor,
a graça e a sabedoria suprema. Então este não poderia ser o Galactus, que não sabe nem o porquê nem a razão da vida. O embate filosófico dos dois é definitivamente o ápice da história, só que ele é momentaneamente interrompido pelo voo errático do helicóptero de Elina, cada vez mais pálida e menos consciente. Enquanto o confronto entre Galactus e o Surfista Prateado se aproxima do resultado, o Colton acaba descobrindo que sua irmã fugiu das instalações e decidiu se intrometer naquele embate de proporções bíblicas, sendo informado não só de que sua irmã roubou um helicóptero, como foi gravemente ferida. Quando Galactus nota a presença daquele pequeno helicóptero, a Elina começa a perder a consciência, sua nave vai perdendo o controle e começa a ir em direção ao chão. Desesperado, Colton começa a rezar para que o Galactus salve sua amada irmã, a mesma que ele havia ignorado horas antes, acusando-a de heresia. Porém, o único a tomar uma ação é o surfista, que mergulha atrás do veículo para tentar salvar quem quer que pilotasse ele. Ele se surpreende ao perceber Elina ali dentro e se prepara para salvá-la quando de repente Galactus o atinge, impedindo que o Surfista Prateado salve Elina da morte certa. O surfista tenta se recompor, sofrendo pela morte de Elina e sentindo que, de alguma forma, ela estava iluminada como se estivesse orando pela raça humana, depositando toda a sua fé nele, no surfista. Em choque após assistir à morte da irmã, Colton finalmente percebe o seu erro e é confrontado com uma realidade que ele mesmo cultivou ao ser repreendido por um de seus fiéis que afirma que Elina morreu pois ela pecou contra Galactus. Logo ela, Elina, que era tão livre de pecado quanto o ar que nós respiramos? Não, o verdadeiro pecador é Galactus. E ele, Colton, que ousou louvar a um demônio. Aos poucos, a notícia trágica do acidente de helicóptero e como Galactus impediu o surfista de salvar uma vida por puro ego e arrogância fazem com que as pessoas voltem a se questionar, pensar por conta própria e aos poucos os governos começam a agir. É hora de expulsar aquela figura magnífica do planeta e retomar o controle da situação. Enfurecido pela morte de Elina, o surfista dá tudo de si contra Galactus, que alega que a morte de Elina nada importa na proporção do cosmos. Sua vida era insignificante perante o resto do universo, enquanto o surfista devolve que ele não tem esse direito, afinal a vida é o mais precioso dos dons. A perda de uma vida é uma consequência monumental. Por que tamanho poder foi dado a uma criatura tão impiedosa como Galactus? O surfista se questiona. Por qual louco motivo foi criado um Galactus em primeiro lugar? E o Galactus responde que, da mesma forma que foi criada uma presa, precisa haver um predador. Talvez ele não tenha ciência do motivo pelo qual exista. Talvez ele seja apenas uma constante universal. Mas isso não importa. É hora do surfista prateado morrer para que a fome de Galactus seja saciada. Porém, antes que ele pudesse terminar seu trabalho, disparos são feitos. Galactus percebe uma cruel verdade. Era questão de tempo até a raça humana se destruir. Porém, ao permitir a morte de Elina, ele permitiu que a raça humana quebrasse o véu da ilusão e percebesse ele como o verdadeiro demônio que ele é e o rejeitasse. Assim, seu plano falhou. Ele liberta o surfista, afirmando que a morte dele não traria satisfação. Desesperado, o surfista lembra Galactus de sua promessa, mas ele responde que um dia ele vai retornar, pois o tempo é ilimitado e o futuro pertence a ele. Galactus ainda vai saborear o gosto do triunfo, pois a memória da raça humana é curta. Algum tempo depois, no Comitê das Nações Unidas, a raça humana decide que o surfista prateado deve ser a nova entidade que a raça humana vai seguir e obedecer, pois ele os livrou da ira de Galactus. O Norrin tenta argumentar que nenhum homem deve ser posto acima do outro, porém os humanos apenas o ignoram, e então ele decide o impensável. A única forma de fazer a raça humana entender qual é o verdadeiro problema, ensinar a raça humana a se virar sozinha, é fazendo igual Galactus. Ele prontamente aceita liderar a raça humana, exigindo que todos o obedeçam cegamente,
garantindo a ele todos os seus desejos, repassando suas riquezas e decidindo que a sua palavra fique acima da lei vigente do homem. O surfista prateado deve andar por aí livre e fazer o que quiser a bel prazer. E assim, a raça humana o rejeita, acreditando que o poder recém-concedido o corrompeu, exigindo que ele vá embora o quanto antes. Porém, apenas um homem sabe o que aconteceu ali naquele momento. Colton Candle. Ele viu a nobreza e a pureza de Norrin, e sabe que todo aquele papo furado sobre querer tudo de todos era nada mais nada menos que uma fachada para proteger a própria raça humana. Ele tenta falar por cima do tumulto, mas é silenciado pela onda de revolta e ignorância que cerca o surfista. Enquanto o Colton pede para que o surfista fique desesperadamente, afirmando que ele poderia ter sido um deus, que tudo podia ter sido dele, que ele abriu mão pela raça humana, o surfista vai embora. E o mais trágico de tudo aquilo era que a raça humana nem sequer o merecia ali em primeiro lugar. E no fim, o surfista paira sobre a órbita da Terra, refletindo sobre a sua própria existência. Ele vai continuar surfando, seja rápido ou devagar, longe ou perto, aonde o destino e a sorte o levarem. Ele conheceu a derrota, ele conheceu a vitória, mas isso nunca o impediu de continuar procurando pela sanidade nesse deserto de loucura que é o planeta Terra, pois a pior coisa que pode acontecer nesses incontáveis mundos e estrelas é continuar sozinho. Parábola é um quadrinho relativamente curto, mas ele traz uma história muito interessante, sabe? Quer dizer, ele tem umas 40 e poucas páginas, mas ele tem todo um embate filosófico sobre o valor da vida na escala do universo, que é o tipo de pergunta que todo mundo já se fez em algum momento, sabe? Se eu me for, vai fazer diferença? Vai. É óbvio que vai. Porque a vida é um dom, a vida é uma dádiva. Viver já é um presente. Você pode falhar, você pode triunfar, você pode se decepcionar, você pode se orgulhar, mas tudo isso só acontece porque você tá ali pra saborear esses momentos, sabe? Dê valor às pequenas coisas, abrace quem você ama, declare o seu amor pelas pessoas que você gosta. É sobre isso que é viver, é sobre ter pessoas, é sobre estar com os outros, é sobre vivenciar, experimentar coisas. Então, Parábola traz essa... Apesar de ser toda uma alegoria de um quadrinho de super-herói, tem toda essa visão filosófica positiva sobre a vida, sabe? Viver é uma dádiva, aproveite. Eu realmente não esperava ter encontrado um valor filosófico tão absurdo nessa história. Eu acho que é porque eu de certa forma, tava procurando alguma coisa nisso, né? Eu fui ler o quadrinho já esperando alguma coisa mais elevada, então acabou que me acertou em cheio esse quadrinho. Eu gostei demais da história. Mas também tem que lembrar daquele toque sutil de religião, certo? Aqui são só mais algumas observações que eu anotei mesmo, então... São algumas análises estranhas que eu fiz enquanto eu lia a história, sabe? Por exemplo, quando o Galactus ele chega na Terra, ele não chega de uma forma normal. Ele chega de uma forma toda pomposa. Ele vem de uma nave vinda dos céus, falando em alto e bom som para todos ouvirem que ele é o caminho, que ele veio livrar todo mundo do pecado, trazer uma nova era de prosperidade. E enquanto isso, o surfista já estava ali na Terra, morando entre a raça humana e carregando esses mesmos valores de amor, paz e liberdade dentro de si. Eu consigo ver claramente um paralelo da vinda do anticristo no Galactus, ainda mais considerando o surgimento não só desse falso messias que é o Galactus, como também na figura do falso profeta que é o Candle. Sabe, o Galactus chega de uma forma tão pomposa e grandiosa que a raça humana instantaneamente aceita, ok, esse cara é Deus, porque Deus é grandioso, Deus é exagerado, Deus é pomposo. E não, cara, Deus está dentro de nós, sabe? A visão cristã da situação é que Deus está conosco o tempo todo. Então, colocar o surfista prateado para ser um cara moribundo que tá andando entre os humanos é uma parada muito religiosa, sabe? É uma alegoria religiosa sutil, mas que funciona muito bem
pra narrativa da história. Então isso acaba tornando o Surfista Prateado meio que um messias do espaço, e eu gosto dessa ideia. Quer dizer, o lance inteiro da história é justamente ele sendo pró-vida, sendo pró-amor, sendo a favor do engrandecimento espiritual, do crescimento de valores como amor, paz e prosperidade, enquanto o Galactus só promove destruição fingindo ser algo que ele não é, sabe? Esse contraste ideológico dos dois brilha bastante no meio da edição. E a hora que o surfista abandona as vestes dele de desabrigado pra se revelar como sendo o Surfista Prateado, TM, a Elina finalmente percebe a pureza dele. É como se ele tivesse finalmente ascendido ao divino que ele deveria ser desde sempre, justamente por ser essa figura messiânica que a raça humana deveria seguir. Não seguir de uma forma literal, sabe? Não como Galactus, mas seguir no sentido de ouvir os ensinamentos dele e tentar ser melhor. Então acaba que traz essa mensagem bem poética, bem religiosa na situação. Tem também outros momentos que chamaram a minha atenção em relação a essa alegoria religiosa, né? Que são especificamente essa página aqui, que se fosse na época da Renascença, obviamente seria uma arte fotorrealista e estilizada, mas é basicamente como se fosse Jesus e o Anticristo lutando pela liberdade do espírito humano. Essa página, pra mim, ela é a cereja do bolo filosófico e religioso que é Parábola. E tem também esse outro quadro específico que eu gosto bastante, é porque ele mexe um pouco com alguns conceitos que eu vim aprendendo durante a vida, sabe? Não sei se vocês são muito ligados em fé, em religião, em espiritismo, principalmente, tudo bem se não for. Mas, assim, eu desde pequeno sempre ouvi dizer de várias pessoas, tá? De várias pessoas, vários lugares, que as crianças, elas têm uma sensibilidade espiritual elevada. Elas conseguem interagir com gente que já se foi, elas conseguem ver espíritos, anjos, etc. Então, esse quadro da criança reclamando do Galactus atacando o surfista e odiando a situação em si, acaba me pegando demais, porque considera que a criança não tem noção do que tá rolando, certo? A criança, ela não sabe quem é Galactus, ela mal sabe quem é o Surfista Prateado, mas vendo que a criança, sem nenhum contexto de nada, não gosta do Galactus atacando o Surfista Prateado, pra mim, ao meu ver, é como se, assim como a Elina, talvez aquela criança tivesse visto a pureza espiritual do surfista, é como se ela visse um ser de pura bondade sendo atacado por algo ruim, sabe? Visto uma luz interna que alcança a alma daqueles que têm fé e acreditam na bondade e no divino. Eu não sei, eu sou só um cara que fala de gibi. Mas enfim, rapaziada, Parábola foi um quadrinho fenomenal que eu li. Eu recomendo demais a leitura, porque, como eu sempre falo, né, os meus vídeos nunca vão substituir a experiência de ler por conta própria um quadrinho. O que eu trago pra cá é um resumo misturado com interpretações pessoais. Você pode ler e nem encontrar essa alegoria religiosa que eu tô falando. Você vai achar só, tá, beleza, é uma historinha de surfista. Então, de novo, vale a pena você ler por conta própria, tirar as suas interpretações, talvez você veja algo que eu não vi também. Então é sempre interessante estar comentando isso aí embaixo, pra gente trocar uma ideia, desenvolver um raciocínio, coisa do tipo. Valeu, Gambito, pela recomendação. Lembrando que você que tá aí assistindo também pode trazer recomendação de quadrinho, tá? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários, e aí eu vou ver como é que eu trago pra cá e tal. Eu posso não responder o comentário na hora, porque às vezes eu não tenho tempo mesmo, mas eu sempre vejo, sabe? Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o like, que ele é super importante para que o YouTube entenda. Eu estou gostando desse conteúdo, eu quero ver mais conteúdo do canal desse cara, e eu quero que outras pessoas assistam o canal Taciranha. Então, por favor, o seu like é importante demais pro meu trabalho. No mais, se inscreva no canal também, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo, e assine ou seja membro se você quiser dar uma força adicional. Lembrando que tem alguns benefícios como selo e emoji exclusivo do canal, e também você recebe vídeos antecipadamente. No mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!